nesse canal me chama Mai e hoje eu vou falar como eu percebi que outras mulheres não gostam de mim. Enfim, gente, vamos lá, começando. Desde, tipo assim, eu tive algumas amigas e estranhas ao longo da minha vida escolar e eu vou compartilhar minhas experiências sobre. Vamos lá, quando eu era muito novinha no Fundamental 1, eu lembro que eu tinha 2 amigas. Uma amiga era pretinha e uma mais clara. Vou falar assim pra vocês saberem de quem eu tô falando ao longo do vídeo. Essa amiga pretinha, ela falava pra mim direto que essa minha outra amiga que era clara, que ela era falsa comigo e tal, ela não gostava de mim. Ela fingia que gostava de mim, enfim. Eu acho bizarra essa pira que as mulheres têm de falarem meses ou anos com uma mulher, fingirem serem amigas se você não gosta dessa mulher, quer que ela se ferre. Eu acho estranho. Acho que a gente tem que aprender com os homens, serem diretos. Se não gosta de você, se não gosta de mim, então vai cada um pro seu canto. Enfim, vamos lá. Aí essa pretinha falava direto pra mim e eu não acreditava, porque essa pretinha já não gostava dessa outra cara clara. Aí eu pensava assim, pô, se o ela tá falando isso porque ela não gosta dela, quer que eu pare de falar com ela. Foi o que eu pensei. Mas eu não pensei que ela estivesse certa. E mais pra frente, depois eu fui descobrir que ela realmente estava correta, essa garota era falsa e tal. Aí eu não me importei, só falei, a vida que segue, eu deixei essa garota pra lá. Eu sou, tipo assim, eu sou uma pessoa simples. Se eu percebo que a pessoa tá sendo falsa ou que ela não gosta de mim, eu simplesmente me afasto e vida que segue. Vai cada um pro seu campo. Aí tá, aí ela pegou e estava certa, eu falei, não, realmente você estava certa. E essa minha amiga pretinha, ela falou não, ela não gostava de ninguém, não falava com quase ninguém, ela gostava só de mim, falava só comigo, e acabou que ela estava sendo certa, e ela foi sincera comigo, eu gostei disso, eu valorizo pessoas assim, e eu percebi que, tipo assim, geralmente pra introvertidos, pra extrovertidos eu já não sei, mas pra introvertidos eu percebo que geralmente aquele que parece que é legal, ele costuma ser babaca, e aquele que parece ser uma pessoa ruim, ou babaca, ou mais fechado, costuma ser mais leal. Não digo necessariamente divertido ou legal, mas mais leal, sincero e verdadeiro com as intenções dele. E essa minha garota também, que ela era falsa comigo, ela falava com todo mundo, se dava bem com todo mundo, gostava de todo mundo. É aquele famoso ditado, gente, aqui é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém. Tipo assim, eu tenho duas interpretações pra isso, na minha opinião. Minha irmã, ela sempre pensou, quando ela ouvia esse ditado, de que se você é amigo de todo mundo, você é falso pra se encaixar, então você não gosta de ninguém e você tá sendo só falso. Eu já pensava por outra forma. Eu já pensava no sentido que, tipo assim, você é legal com todo mundo e na sua vez ninguém é legal com você. Embora eu acho que os dois façam sentido. Mas boa parte das vezes a pessoa ela é a primeira opção mesmo. Ah, tá. Ao longo da minha vida escolar também tinha um grupo de amigas bem grande e tal. Mais pra frente, depois de alguns anos, eu fui descobrir que duas dessas amigas eram falsas. Uma delas, ela não gostava de ninguém e falava mal de todo mundo. Então, boba foi a gente de achar que com a gente seria diferente. Depois, uma amiga nossa, que elas eram irmãs, e as duas eram nossas amigas e faziam parte do mesmo grupo. Uma delas falou que ela falava mal da gente, não sei o quê. Aí meio que não me chocou, porque como eu já tava um pouco acostumada, infelizmente, a lidar com pessoas falsas, querendo ou não, sempre vai ter, em qualquer lugar. Então eu só fiquei, tá, beleza, vida que segue é isso. Teve uma outra amiga minha que ainda tentou falar com ela, conversar, dar uma chance, e depois descobriu que ela estava. A irmã dessa amiga cara falsa estava certa e ela era realmente falsa e ela não, tipo assim, não merecia uma segunda chance. Eu sou do tipo de pessoa que eu acho que ninguém muda e ninguém se arrepende. Eu acho que as pessoas são o que são. Se alguém quiser mudar ou se arrepender, ela vai fazer isso por conta própria. Não é eu nem você que tem o poder de mudar ninguém. Então, tipo assim, se a pessoa quer continuar sendo assim, ela vai continuar sendo assim, gente, acabou. Tem gente que nasceu pra ser de tal forma e não vai querer mudar e tá tudo bem. Tudo bem, entre aspas, né? Cabe a nós cortar a pessoa da nossa vida. Eu penso assim, ninguém é obrigado a aturar ninguém. Então, se não tá bom pra você ou não tá bom pra pessoa, cada um segue o seu caminho. E tinha uma outra amiga também nesse grupo, que elas até continuaram amigas depois. Elas foram sempre muito amigas, essas duas. E uma dessas, a que eu vou falar agora, eu gostava de uma amiga nossa. Essa amiga que eu vou falar agora, ela tinha um irmão e todo mundo era meio que um grupo de amigos. Eu era amiga muito próxima do irmão dessa garota. E a gente se dava super bem. Na época a gente era melhores amigos e tal. Era bem bacana a nossa interação. Aí tá, depois que o irmão dessa garota começou a gostar de uma amiga nossa em comum, meio que ela começou a ficar incomodada e tal. Aí eles ficaram num vai e volta alguns anos. Aí nisso, depois que eles terminaram definitivamente, ela ficou com raiva, meio que ficou agindo estranho com todo mundo, descontando em todo mundo. E eu só deixei ela pra lá. Falei, gente, vou me estressar não, só ignorei. E deixei ela no canto dela lá, porque a gente já nunca foi muito próxima mesmo. Depois de uns anos, ela foi se desculpar só com uma amiga nossa, que é essa que terminou com o irmão dela. Aí eu falei assim pra essa amiga, nossa, viu o que eu falei, que ela sempre foi só sua amiga? Eu já tinha percebido isso, mas eu não falei porque não ia agregar em nada. Então eu falei, não vou falar, mas vou ficar aqui na minha também. E não vou também perder meu tempo considerando a pessoa que não me considera. Aí eu falei assim, pô, cara, eu avisei que essa garota, ela gostava só de você, era amiga só sua, porque até na hora de se desculpar, ela ficou estranha com todo mundo da sala, isso já foi no ensino médio, e a gente estudou juntas do fundamental pro médio, na mesma sala. Aí até pra se desculpar, eu falei, ela se desculpou só com você, não se desculpou com o restante do pessoal, e foi um clima chato com todo mundo e tal. Aí ela, realmente, não sei o quê.
Enfim, né? Tantas coisas que eu poderia falar, mas não vou falar demais. E com isso, tipo, eu fui percebendo que tem uma rivalidade, uma competição, sabe? Coisas que são óbvias agora, que a gente cresce, mas quando a gente é mais novo, a gente não percebe que tem toda essa rivalidade, tem inveja. Às vezes você tá com um cara ou conhecendo um cara, a garota vê que você diz que é sua amiga ou seu colega, vê que você tá interessada naquele cara, olha em você e já quer tentar se fazer de cupido e ir lá pegar o cara antes de você. Teve até uma vez, que não foi nem comigo, foi com uma amiga minha, que ela demonstrou interesse no garoto, isso era o 8º ano, se eu não me engano. Aí tinha uma garota que disse que ela era uma amiga, dizia ser amiga dela. Isso elas se conheceram nesse mesmo ano. E eu já conhecia essa minha amiga há anos. Aí essa garota que disse que era amiga da minha amiga, ela foi lá e deu em cima desse garoto e ficou com ele antes dela. E tipo assim, ela tinha chegado a comentar, acho que com ela ou por alto, que ela tinha interesse nesse garoto. Então, tipo assim, sabe, é uma falsidade, uma rivalidade, meio que, ai, querer pegar o cara que a sua amiga quer pegar, entre aspas, amiga, né? Porque uma amiga de verdade pensou que eu não faria isso. Aí, tipo assim, uma rivalidade, você demonstra que tem interesse numa pessoa, a pessoa vai lá, quer pegar aquela pessoa e se oferecer pra ela, é inveja e tal. E quando eu falo sobre inveja, as pessoas sempre acham que, ai, é porque você não tem dinheiro, porque sentindo inveja de você. Gente, nem todo mundo é materialista. Às vezes a gente sente inveja, perdão. Às vezes, a gente sente inveja de coisas que não necessariamente o dinheiro possa comprar. Por exemplo, você ter uma família, ter um pai, uma mãe, você ter amigos, você ter com quem você possa contar, ter pra onde ir, se acontecer algo, você ser ajudado, você conseguir as coisas, você conseguir se comunicar, conseguir, sei lá, apresentar um trabalho. Às vezes, as coisas mais bestas, mais idiotas, sei lá, a pessoa sente inveja. Às vezes, você, sei lá, fica correspondido no amor. Isso é uma coisa que realmente muita gente pode sentir inveja e é uma coisa que o dinheiro não possa comprar. Você não pode comprar o interesse de alguém. Só se a pessoa for interesseira. E se ela for interesseira, ela não gosta de você de verdade. Mas você não pode comprar o afeto genuíno de uma pessoa por você. Essas coisas acontecem naturalmente, entende? E tal. Então tem essas coisas que eu acho muito ruim e que eu acho que as mulheres poderiam aprender muito com os homens nesse sentido. De se ajudar mais. Às vezes o cara nem se conhece, se ajuda. São super legais uns com os outros. Eu acho que falta isso nas mulheres, se apoiar. Antes de ver essa palavra surgir, né, esse termo sororidade, eu acho que eu fui uma pessoa que eu já praticava isso. Eu nunca fui de criar picuinha, né, competir com outras mulheres e tal. Só que eu acho que, tipo assim, falta isso na mente de muitas mulheres ainda. Querendo ou não, a gente é ensinada desde cedo ser competitiva, uma com a outra. Ela tem a coxa mais grossa. Aí falando... Minha irmã falou uma vez que no Fundamental 1, quando ela tava estudando lá e tal, os garotos fazendo competição, tipo, qual menina tem a perna mais bonita? E, tipo, era todo mundo criança. Tipo, sabe, umas bizarrices. Eu uma vez também fui num projeto que tinha aqui perto da minha casa, que você tinha lá de graça, de várias coisas, xadrez, várias coisas. Era bem bacana. Era no CRAS, não sei se vocês conhecem, né? Tem, acho que todo lugar, ou muitos lugares tem o CRAS, que é coisa pública. Aí tá bom. Aí os garotos, as próprias meninas, eu acho, nesse dia, falaram assim, bora fazer competição de quem tem a coxa mais grossa? Aí bora, não sei o que. Eu falei, eu não, idiotice. Sempre achei essas coisas umas idiotice, gente. Eu sempre fui, tipo assim, mentalmente, eu sempre fui mais velha pra minha idade. Que bom, às vezes eu penso até que bom pra mim, porque, olha, tanta bizarrice que a gente vê por aí. Aí as meninas sentaram assim, colocaram a coxa sentada, né? Sentaram, e a coxa, quando a gente senta normal, fica mais grossa. Aí elas, fulano tem coxa de frango, fulano é isso, fulano é aquilo, sabe? Umas besteira. Você é criança, você nem deveria estar se preocupando se você é feio ou bonita, se você tem um corpo bonito ou não, sabe? Umas coisas, umas bizarrices. E é uma cobrança muito também pro lado feminino, que os caras muitas das vezes nem sofrem essa pressão toda. Se estão sofrendo um pouco, e agora não chega a ser um terço do que as mulheres sofrem. Desde ao longo da história e desde que são crianças, sobre, você tem que ter tal corpo, aí você é muito magra, você é gorda, aí você tem que emagrecer, você tem que engordar, seu cabelo, você é aquilo, sabe? E muitas das vezes esses comentários vêm de outras mulheres, quantas vezes eu já não vi, sabe? Coisas que eu acho bizarras que eu já vi. São mulheres fazer bullying diminuir outras mulheres, pessoas negras fazerem bullying racistas com outras pessoas negras, sabe? Boa parte das pessoas que já falaram mal do meu cabelo eram pessoas negras, sabe? E foi bizarro. Ou fizeram comentários sem noção, ou foram racistas mesmo e tentaram fazer bullying comigo. E eu ficava, gente, você também é preto, como assim? Você tá sendo racista com você mesmo? Sabe, o que você tem na mente? Qual é o seu problema pra você achar isso normal? Eu nunca vou normalizar e nem entender esse tipo de coisa. Então eu percebi isso, que os caras eram mais legais comigo. Os poucos amigos homens que eu fiz na adolescência, eles, tipo assim, boa parte não. Alguns eu falo até hoje se eu ver na rua, outros a vida acabou fazendo a gente se afastar, se separar, mas tem um que eu ainda falo com ele desde 2017. Desde 2017, a gente vai fazer já 10 anos de amizade, porque estamos aqui em 2026, né? E a gente tá super bem, a gente se entende, a gente se respeita, a gente nunca discutiu. Nunca discuti com nenhum dos meus amigos homens e tal. E claro que tem relações que normal, a gente vai ter desavenças, às vezes, vai acabar que a gente vai se desentender, vai ter uma leve discussão, mas foi, tipo assim, era uma coisa tão legal que nem discutir a gente discutiu mesmo, nem sério, nem mais ou menos.
E, sei lá, e eu percebi isso, que os caras geralmente são mais legais comigo. Às vezes eu tô na rua, sempre que eu preciso de ajuda, geralmente as pessoas que elas vêm me ajudar são sempre homens e tal. E eu acho interessante isso, compartilhar isso. E também falar uma coisa agora no final do vídeo, que se você tá acostumado ou acostumada, esse vídeo é pra todo mundo. Lidar com pessoas ruins, ter tido amizades ruins ou pessoas ruins passaram pela sua vida, eu vim falar pra você não se fechar por conta disso. Vindo de uma pessoa que já se fechou muito, me fechei anos da minha vida por conta de junção de várias coisas, pandemia, e ter muito tempo pra pensar e já pensar demais no normal, enfim. E também achar que todo mundo vai ser igual, que todo mundo vai ser babaca ou falso. Pra você não pensar assim, porque, querendo ou não, tem pessoas ruins, tem muitas, mas também tem muitas pessoas legais. E nessa de se fechar, você pode acabar perdendo oportunidades legais, se fechando para pessoas legais que gostariam de você de verdade. Pelo que você é, não pelos favores que você possa fazer ou pelo que você tem ou possa oferecer para essa pessoa de alguma forma. E é isso, gente. Vamos nos permitir sentir sim, que ninguém é de ferro. Todos nós temos sentimentos, perdão. Mas acho que é importante a gente se permitir sentir, mas principalmente eu, que sou uma pessoa que eu sinto tudo muito intensamente. Meu temperamento é um melancólico. Pra quem sabe do que eu tô falando, sabe como é o melancólico. A gente sente tudo com muita intensidade, a gente relembra como se estivesse passando por aquilo de novo. Então, pra gente superar um trauma é muito mais difícil do que pra outros temperamentos que esquecem ou que são mais reativos. Então, tipo assim, claro, você tenta sentir, porque reprimir é pior, que uma hora a conta vai chegar e você vai explodir, mas se dá um limite. Até quanto tempo? Quão grave, quão grande foi? O que eu posso tirar disso? É muito irritante. Uma vez eu passei por um problema e um amigo meu veio falar isso pra mim. Ah, Iris, o que você pode aprender com isso? A minha vontade foi de pular no pescoço dele e dar um soco na cara dele. Essa foi a minha vontade. Mas eu pensei, depois que passou a situação, eu esfriei um pouco a cabeça, eu refleti realmente, o que eu posso aprender com isso? Sempre tem alguma coisa. Tem pessoas e situações que nos ensinam ao que não ser, a como não ser, como não agir, e tem pessoas e situações que vão nos ensinar como, sei lá, ser, como agir, como a gente pode fazer diferente, como a gente pode melhorar. Tudo ainda pra gente ter um aprendizado. Baseado nisso, observar essas pessoas que me fizeram mal de alguma forma. O que elas têm em comum? Pra eu poder evitar quando eu perceber que a pessoa é igual. O que eu posso fazer pra não atrair esse tipo de pessoa? Como eu posso impor limites de uma forma incisiva, que a pessoa vai embora e não vai mais encher meu saco, encher minha paciência. Tudo isso a gente tem que ver. Então se permita assim sentir, mas coloca um prazo. Ai, foi uma coisa muito, muito ruim, uns 6 meses, um ano. Acabou. Depois disso, eu vou sofrer, superar, falar, reclamar, escrever, queimar o papel, fazer o que for, pra botar isso pra fora de alguma forma, falar sozinho, enfim, o que for, desabafar com alguém que eu confio, e depois disso eu vou superar e largar pro universo, entendeu? A gente vai ter sempre experiências boas e ruins ao longo da nossa vida, mas se a gente deixar as experiências ruins nos travarem, vai ser pior pra gente. Porque quem vai pagar o preço por deixar de viver ou aproveitar a vida por conta de traumas e coisas ruins que nos aconteceram é a gente também, né? Fulaninho e ciclaninho. A pessoa que fez, ó, tá nem aí, tá bem. Então a melhor vingança é um fato. A melhor vingança que você pode fazer é você ficar bem, entendeu? Perdão, igual perdão. Ai, gente, eu não perdoo por isso e isso. Gente, o perdão é bom pra você. É comprovado já isso, que quanto mais rancor você guarda, mais chance você tem de desenvolver câncer. Então vamos, né? Tá fazendo alguma coisa a respeito pra poder ficar bem. Porque o perdão não é pra pessoa, é pra você ficar bem. Porque você merece, você precisa ficar bem. Quando a gente entende isso, eu falo isso de um lugar falo isso sendo uma pessoa muito rancorosa e vingativa. Então, a partir do momento que você deixa muitas coisas de lado, ou melhor, você se esforça para perdoar, se perdoar também, que às vezes é muito difícil, é o mais importante, e muita gente tem dificuldade com isso, eu falo por mim mesma. A partir do momento que você se perdoa coisas que não estavam no seu controle. Ai, meu pai é um lixo, minha mãe isso, aquilo, outro. Independente, sua família é isso, ou tal problema, passei por isso, aquilo. Sabe, perdoar coisas que não estão no seu controle, que você não pode fazer, que você não pode resolver, que não foi você que causou aquele problema, aquela situação. Mas liberar, entendeu? Isso aí pro espaço. Que é isso aí que. Essa liberação que vai fazer você ficar bem, ficar em paz. Não tem uma regra, uma fórmula correta. Ah, como eu vou me perdoar, como eu vou perdoar fulano e ciclano, como eu vou perdoar tal situação, como eu vou liberar tudo isso que tá me fazendo mal. Não tem uma regra certa, cara. Você vai tentar e do seu jeito você vai conseguir ou vai descobrir qual é a melhor forma de fazer isso. Por você e pra você. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, não esquece de curtir. Gente, eu sempre esqueço de falar isso, mas tem gente que esquece também. De fazer, né? Não esquece de curtir, se inscrever, né? Comentar, né? Tchau.